Bom dia, pessoal. Pessoal do sétimo ano, né? Pediu para eu fazer um vídeo com algumas explicações das atividades. Então, eu vou fazer esse vídeo aqui, vou tentar ser breve para o vídeo não ficar muito longo. Eu vou fazer dois vídeos. Um vai ser explicando o conteúdo e o outro eu vou comentar algumas questões. Não sei se vai dar para comentar todas, porque é muita coisa, né? Então, ó, quem tem um livro aí, abre na página 46, tá? Que diz assim, reflexões sobre o uso da língua. A gente vai estudar o sujeito e o predicado, certo, gente? Aí diz assim, damos o nome de frase ao enunciado que, em uma situação comunicativa, apresenta um sentido completo, né? Ou seja, tudo aquilo que nós comunicamos, que nós falamos, que tenha sentido, que tem um sentido completo, nós chamamos de frase. Por exemplo, como vai você, vovô? Você não entendeu essa frase? Não tem o sentido completo? Né? Então, ela é uma frase. Aqui em São Paulo está frio. Um beijo da sua neta, Júlia Branca. Então, todo isso aí, essa frase toda a gente chama de enunciado, né? Todo esse enunciado é uma frase, possui sentido completo, né? Quando eu falo, você entende. Mais para baixo. Então, frase é isso, é um enunciado que tenha um sentido completo, ok? Vamos descer aqui para 47, né? Então, nós podemos observar que nas duas primeiras frases apresentam verbos, né? E a terceira frase não tem verbo, né? Ou seja, o que a gente pode concluir? Que frase pode ter verbo ou não ter verbo, ela tem que ter sentido, né? Você tem que entender. Verbo é o que, gente? É a palavra que exprime uma ação, né? Alguém fazendo alguma coisa, um estado, o estado da pessoa, né? Ou um fenômeno da natureza. Então, vamos ver aqui. É possível observar nesses exemplos que as duas primeiras frases apresentam um verbo e a terceira frase não possui verbo. Mas todos os três enunciados têm sentido completo, ou seja, dá para você entender quando você lê, né? Na situação comunicativa que foram empregadas. A carta que a menina Júlia Branca escreveu ao avô. Quando o enunciado é constituído de um verbo ou locução verbal, que são dois verbos, né, duas palavras juntas, damos a eles o nome de oração. Então, o que é a oração? É um enunciado que tem verbo ou uma locução verbal, ou seja, dois verbos, né? Então, quando a frase possui verbo, ela é chamada de oração. Dessa forma, para cada verbo ou locução verbal, contamos uma oração. Se tem um verbo, é uma oração. Se tem dois verbos, né, é mais de uma oração. A história é longa, longa. Qual é o verbo aí? É, né? O verbo ser, verbo é. Só tem um, não é isso? Então, aqui ela é uma oração. Então, a primeira coisa que você vai procurar na frase é se tem verbo. Se tem verbo, é oração. Estou bem feliz, estou bem e feliz, porque logo vou voltar para casa. Então, olha só, você vê que tem três verbos, né? Tem um verbo e uma locução verbal. Estou, um verbo, e vou voltar, uma locução verbal. O que significa isso? Tem dois verbos juntos, né? Vou voltar, locução verbal. Então, se eu vejo que já tem verbo, é uma oração, certo? Vamos ver aqui mais para baixo. Então, deu para entender, frase, né? É todo enunciado que possui um sentido completo, pode ter verbo ou não. Já a oração tem que ter verbo. Ok? Deixa eu ver o que mais que pode acontecer aqui. Pronto. Na página 47, lá embaixo, nessa tarjazinha rosa. Quando uma frase é formada por uma ou mais orações, é chamado período.
ok? Então, o que a gente viu antes? Oração pode ter um ou mais verbos, certo? Cada verbo é um período, né? Damos o nome de período simples ao período formado por uma única oração, ou seja, por um único verbo, certo? Ou locução verbal. Veja, como vai você, vovô? Só tem um verbo, então eu digo que ela só tem uma, né, oração, um período simples, porque só tem um verbo. Ao período formado por duas ou mais orações, ou seja, por dois ou mais verbos ou locuções verbais, damos o nome de período composto. Entendeu? Por exemplo, vamos ver. É segredo o que vou contar. Por isso, este assunto exige aquele código secreto. Ele é um período. Ele é finalizado com ponto final, né? Então, o período também tem essa característica. Finalizado com ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação e, às vezes, reticência, né? E como tem mais de um verbo, então é um período composto. Simples quando tem só um período, só um verbo. Ok? Aí vamos para a página 48. Leia as informações, tal. Que é onde é o ponto que a gente quer chegar, né? Sujeito e predicado. As frases compostas de uma única oração, ou seja, formadas por um só verbo, geralmente apresentam. O que ela apresenta? Uma informação que se dá a respeito de alguém, né? Ou de algo, ou seja, ele é o predicado. O que é o predicado, gente? É a informação na frase de alguém ou de algo. É o que eu estou falando de alguém ou de algo. Alguém ou algo a quem o predicado se refere é o sujeito. De quem eu estou falando é o sujeito. De quem que eu falo é o sujeito. O que eu estou falando desse sujeito é o predicado. Por exemplo, o pai e a mãe estão precisando de emprego, certo? De quem que eu estou falando nessa frase? A gente já vê que são pessoas, né? De quem? Não é algo, é de quem? É o pai e a mãe. Então, deles é que vem a informação. Então, eles são o quê? O sujeito. O que eu estou falando a respeito do pai e da mãe? Que eles estão precisando de emprego, que é o predicado, a partir do verbo, né? Estão, é o verbo. Aí contém o quê? A informação sobre o sujeito. O que é que eu estou falando do sujeito? É o predicado. Ok? Então, o sujeito é... Deixa eu até aqui ver que tem uma explicaçãozinha bem melhor. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Pronto. O sujeito, tá? É o termo sobre o qual, tá? O restante da oração diz algo. É sobre quem eu estou falando, ok? Por exemplo, as praias estão cada vez mais poluídas. A respeito de que se está falando nessa frase? Sobre as praias. Então, ele é o sujeito. O que eu estou falando sobre as praias? Estão cada vez mais poluídas. Então, a partir do verbo, eu tenho o predicado, né? É o termo que contém o verbo e vai informar alguma coisa sobre o sujeito, certo? Outro exemplo. As crianças brincavam despreocupadas. Aí eu pergunto para vocês, qual é o sujeito? Vamos lá, vou dar aqui 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quem disse que o sujeito são as crianças, acertou. Porque é de quem eu estou falando, né? O sujeito é de quem eu estou falando, as crianças. Lógico que o resto é o predicado, né? É o que eu estou falando a respeito das crianças, que elas brincavam despreocupadas, ok?
mais alguma coisa? Vamos voltar para o livro. Quando uma oração não se encaixa nessa divisão gramatical, porque a informação dada pelo predicado não se refere a nenhum sujeito, dizemos que se trata de uma oração sem sujeito, ok? Então, quando eu tenho uma frase, tá? Uma oração que não se encaixa nessa divisão, por quê? Porque a informação dada pelo predicado não está se referindo ao sujeito, ok? Por exemplo, chovia torrencialmente naquela manhã. Aí nós temos aqui um fenômeno da natureza, já começou, né, pelo verbo, então não tem o sujeito, ok? É uma oração sem sujeito, certo? Então, gente, no mais, são essas as explicações, tá? Frase é um enunciado que tem sentido completo, pode ter verbo ou não. Oração é um período em que tem que ter verbo, tá? E dependendo da quantidade de verbos, é o número de períodos. Se eu tenho um verbo, é um período, que é simples, porque só tem um verbo. Quando tem mais de um verbo, é o período composto, né? Que mais? E sujeito e predicado, né? O sujeito é de quem eu estou falando na frase e o predicado é o que eu estou falando na frase. É a informação sobre o sujeito, certo? No próximo vídeo eu vou comentar com vocês as questões e aí sim a gente vai tirar mais algumas dúvidas.